E hoje, eu e a doutora Ana, a gente escolheu um tema que não se fala muito, né, doutora Ana, mas que a gente achou que realmente era um tema muito importante, tem impactado muito na vida das mulheres, que a gente tem percebido, né, principalmente depois da pandemia, nesses 2 anos que muitas pessoas ficaram em casa sem fazer os exames, né. O câncer de mama, todo mundo sabe que ele é mais comum nas mulheres acima dos 50 anos, né, mas que a gente tem percebido um aumento muito grande dessa incidência. Eu converso muito com os colegas também de fora da região, e essa incidência parece realmente que tem aumentado não só aqui no nosso estado, né, doutora Ana? Então, esse é um tema muito importante, porque é um aumento que está ocorrendo no mundo inteiro, no nosso país, e já tem dados mostrando isso. O câncer em geral está aumentando no jovem, continua aumentando com a idade, mas na paciente jovem tem aumentado. E na última década, a gente assistiu isso. Muitas pacientes, a gente está na literatura e a gente vê no nosso dia a dia, com 30, 32, 34, 36 anos, com câncer de mama. E essa proporção antes era bem pequena, mas bem pequena. Então, nós temos que trazer à tona esse assunto para alertar essas pacientes jovens que às vezes não estão pensando em câncer de mama e que também não fazem parte dos programas de rastreamento. Quer dizer, há necessidade de se ter políticas de saúde voltadas para a mulher jovem para fazer esse diagnóstico mais precoce nesse grupo etário. Até porque é uma faixa etária que é muito produtiva ainda, né? E o que chama atenção? É uma fase da vida, né, Fabiane, você vai falar pra gente, que a mulher não tá pensando em câncer, né? Ela tá lá com o marido, com a família, os filhos, tem outras preocupações. E aí, quando ela se depara com essa possibilidade, o chão cai e, assim, não tem muitas informações a respeito disso, né? E a população, ela precisa saber como procurar, quando desconfiar, os sinais, os sintomas, e bater muito na questão do diagnóstico precoce, que é o fator principal para a cura, né? Porque o câncer de mama, a gente tem que sempre falar que ele tem cura, mas que o fator principal é o diagnóstico precoce, e é o que vai reduzir o índice de mortalidade, né? Então, Fabiane, quero agradecer muito, né, em nome do LAPAC, doutora Ana também, por você estar aqui com a gente hoje, podendo trazer esperança para as pacientes, né, que também podem estar passando, podem ter acabado de ter um diagnóstico, né, e vai ouvir, assim, você falar, trazendo esperança por tudo que você passou. Eu vejo, assim, que muitas mulheres têm te procurado, né, para perguntar sobre a experiência, como é que foi, porque tem toda aquela fase do início do diagnóstico, né, a passagem pelo tratamento antes da cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, são muitas etapas que fazem que, assim, tem aquela angústia que o médico muitas vezes não consegue ajudar o paciente, né? Mas que eu acho, assim, histórico de vida das mulheres que já vivenciaram isso, é um modo de ajudar outras mulheres que também podem passar pela mesma situação. Eu gostaria que você falasse a sua idade, né, um pouco de você antes, qual que era a situação que você estava vivenciando. Feliz por estar aqui, dividir um pouquinho, né, o que foi esse diagnóstico na minha vida. E quando eu me deparei que com a minha experiência eu poderia trazer esperança para mais mulheres, mais pessoas que sejam, né? Porque o câncer está aí para homens e mulheres. No mês de outubro, né, o foco é o câncer de mama. Então, como você disse, foi num período que eu não imaginava, né? Nem lembrava, na verdade. Eu falo isso porque era o que passava comigo, eu não lembrava que existia câncer. Eu estava amamentando, né? Na pandemia eu tive a minha gestação, amamentei. Próximo a 1 ano aí de idade da minha filha, eu comecei a perceber um nódulo, onde no banho mesmo, né? E eu vou frisar assim, como eu percebi o nódulo, que eu vejo que é a dúvida das mulheres. Gente, não é nada mirabolante, eu não estava fazendo nada, eu estava tomando um banho e o nódulo estava ali. Foi muito fácil, muito perceptível. Então, além de você se autoconhecer, se tocar, né? Para mim, ele já estava grande, como a doutora Ana Tereza também, né? Incidência em mulheres jovens.
porque provavelmente eu deixei de fazer o autoexame ali em algum momento. Mas enfim, foi no banho, eu estava amamentando, a minha primeira preocupação que fosse uma mastite foi quando eu procurei a mastologia. E logo no primeiro toque, eu acredito com os anos de experiência da doutora, foram alguns segundos para ela me olhar e falar assim, mastite não é. E daí nós seguimos para a investigação, né? Então, a forma que foi diagnosticado foi assim, que eu percebi, foi no banho, foi coisa rápida, era algo que não tinha e de repente apareceu. Ali foi durante o processo de amamentação, eu estava amamentando e ali com 1 ano e 3 meses até eu fiz um desmame para seguir o tratamento. E a sua família, sua esposa, eu vi que realmente teve um acolhimento, né, Fabiane? Te deu um suporte também para enfrentar a parte do diagnóstico, né? Sim, eu trocando experiência com outras pacientes, uma frase que sempre vai existir para quem é diagnosticado com câncer: o chão se abriu. O chão se abre e não tem como fechar ele por muito tempo ali. As coisas vão se fazendo sentido conforme vai passando o tratamento. E eu não gosto de falar a palavra sorte, porque sorte, o que é sorte, né? Mas eu tive uma família, né? Uma rede de apoio imensa, que foi minha família, meu esposo, né? Minha própria filha, sem saber ali falar, que foi minha grande força. Meus colegas de trabalho, minha empresa, né? Tive médicos maravilhosos como a doutora Gisele, a doutora Ana Tereza, minha oncologista, né? Teve o doutor Wilton também, da ultrassom. Por que eu tô falando dos médicos também? Porque a forma, o olhar que eles tiveram, né? A equipe multidisciplinar, assim, toda a orientação foi seguida. E eu me senti apoiada. Então, toda essa rede de apoio, desde lá minha família, meus amigos e os médicos me davam segurança para eu tocar em frente. Até teve um momento que eu olhei para mim e falei assim, Fabiane, agora é com você, porque rede de apoio eu sabia que eu tinha e sim, é muito importante.